Olha só que coisa interessante. O Todo-Poderoso quer que eu seja alguém que eu não consigo ser. Eu, com certeza, e você gostaríamos de ser ou de nos tornarmos a pessoa que Deus quer que sejamos. E nós não conseguimos. Por que será? Uma característica, nós já vemos dessa situação. Ela não é fácil. Porque se ela fosse fácil, qualquer pessoa se tornaria. Se bastasse apenas querer, nós já seríamos. Mas apesar de 10, 20, 30 anos no Evangelho, apesar de não sermos mais uma criança, nem um adolescente, nem um jovem, nós descobrimos que ser a pessoa que Deus quer que sejamos, não é muito fácil. Então eu fiz um apanhado aqui. Primeiro, nós vamos ver quem Deus quer que eu seja. Quem será que Deus quer que eu e você, certo? Qual a característica que Deus quer, o adjetivo que Ele quer que esteja sobre nós, para que possamos entender o quão difícil isso é. Será que Deus quer que compremos um carro? Bom, eu acho que se fosse isso, muitos de nós já teríamos. Estaríamos no centro da vontade de Deus, com uma casa, com um emprego, com uma Bíblia. Mas vamos aqui primeiro, eu peguei 3 coisas apenas, né? A primeira coisa que Deus quer que eu me torne, parece que eu já sou, mas a Bíblia vai dizer que eu preciso me tornar. Está em João, capítulo 1, verso 12. Vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Deus quer que sejamos seus filhos. Mas pastor, todos não são filhos de Deus? Segundo esse texto, não. Todos somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Ele é o nosso dono, Ele é o soberano. Mas há uma forma de me tornar filho de Deus. E o que é isso? Isso é o que o texto está nos dizendo. Os que o receberam, receberam quem? Jesus. Os que creram em seu nome, o nome de quem? Jesus. A esses que creram e o receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus quer que você se reconheça como filho dele. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo é um pouquinho mais complexo, porque o parentesco, a filiação de Deus sobre nós, vai colocar sobre nós características do Pai, para que sejamos reconhecidos, né, como filho de Deus. Recebemos Jesus, o Evangelho, a palavra, e Ele vai estabelecer sobre nós um comportamento que quem olhar para nós vai saber quem é nosso Pai. Quem olhar para nós vai reconhecer a nossa filiação. Então, a segunda coisa que Deus quer que sejamos está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou isso. Se Deus é santo e Ele é meu Pai, o que eu sou? Santo também. Não perfeito como Ele, mas um dia, certo, quando estivermos na glória, isso vai se consumar. Então Deus quer que eu seja filho. Então tá bom. Deus quer que como filho eu me pareça como Ele, né? Ou com Ele. Então
Deus quer que eu seja santo. Cuidado para não se atrapalhar com isso e dizer, pastor, mas ninguém nunca vai alcançar a santidade. É óbvio que Deus sabe isso. O que Deus quer é que entremos no processo de santificação. Processo de santificação. Processo de santificação. Processo não é santidade em si absoluta, mas já traz sobre nós o interesse nosso de parecermos com o nosso Pai. Então vamos diminuindo, certo? Comportamentos, vocabulários, ações, uma série de maneiras que quando eu era criatura eu exercia, depois que me tornei filho, fui abandonando, porque Deus quer que eu seja santo, porque Ele é santo. Terceira coisa que Deus quer que sejamos, e que também não é fácil. 3 João, capítulo 1, verso 2, coloca o texto. 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, como vai bem a sua alma. Preste atenção. Terceira coisa que Deus quer que eu seja: próspero. Tudo corra bem. Tudo corra bem. Isso é prosperidade. Tá certo? Ela inclui dinheiro, ela inclui saúde, ela inclui amizade, ela inclui realização pessoal, ela inclui intimidade com Deus, ela inclui tudo isso. Eu oro para que tudo em você corra bem, tudo, certo? Eu oro para que você tenha saúde, eu oro para que você tenha dinheiro, porque ter saúde sem ter dinheiro não é legal, ter dinheiro sem ter saúde não é legal, certo? Ter dinheiro e saúde e ter uma vida emocional totalmente atrapalhada não é legal, certo? Quando nos falta alguma coisa, inevitavelmente, se ela é fundamental para nós, isso não nos mantém próspero. Então nós já vimos que Deus quer que eu seja filho, que eu seja santo e que eu seja próspero. Repita comigo: filho, santo e próspero. Dá para falar de novo? Bom, isso é o que Deus quer que eu seja. Tá certo? É fácil? Não. Não é fácil. E por que não é fácil? Pela seguinte questão: nós vamos enfrentar duas oposições poderosíssimas para nos impedir de nos reconhecermos como filho, nos reconhecermos como santo, nos reconhecermos como próspero. Jesus foi reconhecido como filho, sim ou não? Aliás, foi uma das primeiras coisas que ele ouviu de Deus publicamente, pelo menos registrada, no ato do batismo. O que Deus disse para ele e para todos que estavam presentes: este é meu filho. Jesus era santo? Sim ou não? Sim. Pecou. Era próspero? Sim ou não? Sim. Filho, santo e próspero. Duas oposições que lutaram contra Cristo e que vão lutar contra todos aqueles que planejam, certo, se tornar quem Deus quer que se torne. Primeira oposição, poderosíssima. Poderosíssima. Ela se chama pecado. O pecado, ele é um opositor fortíssimo, ok? Que vai tentar nos impedir de sermos quem Deus quer que sejamos. A ação do pecado, ela é interna. Ela é algo colocada no ser humano por Adão. Todos pecaram. O pecado entrou por um homem. É isso que diz a Bíblia. Então o pecado teve que sair por um homem. Por Adão o pecado entrou. Por Jesus o pecado saiu.
Tá certo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos dificuldade de sermos quem Deus quer que sejamos, e uma das forças de oposição é o pecado. Quando ouvimos a conversa de Deus com o filho de Adão e Eva, Caim, a conversa no capítulo 4, no verso 7 de Gênesis é: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Olhe bem, não destruí-lo, dominá-lo, controlá-lo. Nenhum ser humano consegue destruir o pecado. Ele consegue o controle, certo? Para não praticar o pecado. O pecado, ele é um opositor poderosíssimo para que não pareçamos com nosso Deus, para que não sejamos santos e para que não sejamos prósperos. Segundo opositor, para que não nos tornemos quem Deus quer que sejamos, o diabo. Nós temos um opositor interno, o pecado. Nós temos um opositor externo, o diabo. Então, se queremos nos tornar quem Deus quer que sejamos, se queremos ser filhos, santos e prósperos, vamos ter que aprender a lutar contra o pecado e contra o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o diabo, o vosso adversário. Então, o diabo é meu adversário, o diabo é seu adversário, e o que ele luta? Para que você não seja próspero, vá bem, ganhe grana, mano, ganhe dinheiro. Vai morar na Suíça, onde a pobreza é erradicada e o índice de suicídio é o maior. Você consegue entender? Afastar as pessoas da prosperidade, da plenitude, da santidade, certo? E do reconhecimento de ser filho de Deus é uma tarefa de duas forças poderosíssimas: pecado e diabo. E seja qual for que você vai enfrentar, o campo de batalha é o mesmo, é a sua mente. O campo de batalha do pecado é a mente. O campo de batalha do diabo é a mente. A grande guerra é a mente, o que a Bíblia chama de coração. Por isso que o texto diz, certo? Que de tudo que se deve guardar, guarda em primeiro lugar o seu coração, porque é dele, é nele que as saídas da vida ou da morte vão ser projetadas para o mundo. Tá certo? Então eu fiz um caminho para ficar fácil, para todo mundo entender. Deus quer que eu seja filho, santo e próspero. Eu não consigo ser, por quê? Porque tenho duas forças que lutam contra mim. Uma está em mim, o pecado. Outra está próximo de mim, está fora de mim, mas é poderosíssima, Satanás, o diabo. O campo de batalha onde eu vou lutar com as duas, a mente.